Oi pessoal, e a gente está aqui mais uma vez com o Transalorcast, é o Transalorcast sobre o episódio Revolution of the Daleks. Mais uma vez, como nos podcasts anteriores, a gente decidiu fazer agora com visual também, então de vez em quando vai ter gente com a câmera ligada, gente sem a câmera ligada, mas para quem está ouvindo não muda nada, é só para você que está no YouTube e quer ter um visual Eu da tenho uma gente pergunta. falando. Oi. Existe a possibilidade de ter a câmera ligada e não ter a pessoa? Olha, a gente podia fazer, tipo, quem não pode participar do podcast só deixa a câmera ligada. E Deixar aí- a foto do quarto, né? E a gente tá filmando. Bom, e esse é o podcast sobre o episódio Revolution of the Daleks. Foi escrito por ele, né, o Chris Chibnall, mais uma vez. É o episódio da 13ª Doutora, que vem logo em seguida ao The Timeless Children. Vem em seguida também ao episódio Resolution, aquele especial de Ano Novo. Então eles fizeram uma conexão bem interessante entre tudo isso aí. Vamos direto para comentar o episódio, porque eu acho que tem vários detalhes que a gente precisa falar. Episódio de Dalek é o segundo episódio de Dalek da era Chibnall. Ele apresenta um novo design dos Daleks, mas com pegadinha ele também traz os Daleks originais, o que foi uma ideia bem interessante assim dele desenvolver. Eu tava com medo no início de que esses Daleks novos seriam um novo design mesmo, mas ele acabou matando os bichos porque tem os originais, os puros, e eu gostei dessa ideia que ele fez nesse episódio. Então, só para começar apresentando quem tá aqui comigo, é o Eric, tá presente aí. Oi, Eric. Oi, gente, tudo bem? O Igor também tá com a gente depois de muito tempo, o Igor com a fotinho. Oi, Boa Igor. noite, sim, estou de volta. O pessoal do YouTube não está me vendo, então para vocês eu sou só uma imagem estática. E eu não vou mentir que eu acho isso algo legal, eu acho interessante, assim. Você tem que usar a imaginação. E o Pedro tá aqui também. Oi, Pedro. Como dizem os jovens, salve família. Eu não sei, eu acho que é isso que os jovens têm falado. Podcast agora tem que ser assim. Uma coisa jovem, Bruno De Luca fazendo slackline. Salve família. Gente, uma curiosidade. Teve um dia que eu tava mexendo nas configurações da webcam do meu notebook, porque eu queria tentar um negócio mais retrô. Sei lá, eu queria mexer nela. E eu mexi, só que eu não consegui fazer voltar. Então toda vez que eu uso a webcam, parece que eu sou um ser roxo com linhas de TV, de tubo na frente. E apesar disso ser acidental, porque não era uma estética que eu queria assimilar eternamente, eu acho que combina comigo. Então parece que eu tô na segunda temporada da série nova de Doctor Who. Então vamos lá. Quem quer começar falando? Vamos falar bem rapidinho as nossas opiniões iniciais do episódio, porque depois tem os detalhes que a gente vai comentando assim. Mas eu acho que vamos pela ordem alfabética. O Eric, o que tu achou desse episódio, assim, no geral? Então, eu tenho sentimentos conflitantes, assim, sabe? Eu sinto que esse episódio foi o mais Doctor Who que o Chibnall já fez, assim, sabe? Acho que tem todos os pontos de Doctor Who se encaixam, assim, tem tudo certinho, assim, o Doctor esquecendo os companheiros. Esquecendo não, né? Mas deixando atrasado. Daleks matando Daleks, acho que esse é um conceito muito bom, assim, sabe? Que funcionou bastante nesse episódio, porque eles sempre fizeram isso, sempre eles que matavam os Daleks que não eram puros, né? E sempre buscavam pureza extrema. Então acho que isso é uma coisa bem Doctor Who, assim. Então ele não desrespeitou o canon nem nada. Esse episódio, pra mim, eu acho que é mais uma indicação que o Chibnall talvez esteja sabendo o que ele fez de errado e o que ele acha que tem que mudar da série. Então o Companion só vai ficar, que vai ser Yes. E a Doctor agora tem um Companion. Isso muda bastante na dinâmica, assim, de Doctor Who. Então acho que ele vai tentar voltar às origens, assim, sabe? Esse episódio é meio que uma volta às origens, sabe? Origens até da época do Russell T Davies, assim, sabe? Então acho que citando o Doctor, né, no The Day of the Doctor, né, eu vou dar eles esperança, e esperança é a coisa que eles mais precisam agora. Então acho que esse episódio é esperança pro futuro de Doctor Who, que é pra que seja não igual, mas tipo mais Doctor Who, assim, sabe? Menos uma coisa aleatória que vem na cabeça do Chibnall. Então isso que eu senti desse episódio, eu acho que isso que dá pra tirar de bom, assim, de tudo isso, assim, sabe? Tem várias coisinhas que eu não gostei, várias coisinhas que eu gostei, mas isso a gente vai falar agora no podcast. Acho que agora o Igor vai falar alguma coisa. Opa, eu tenho um ponto de vista muito similar com o seu, na verdade, Eric. Eu tava até comentando agora com você antes de gravar que eu cheguei a ver o episódio 2 vezes,
porque da primeira ele não me animou muito. E comentei também lá no grupo que a gente tem com os patrões, né, com os patrons, que realmente foi um episódio que me remeteu muito a esse período do Russell T. Davies como showrunner da série. E isso foi algo meio inesperado pra mim, eu não entrei no episódio esperando nisso quando eu vi pela primeira vez, mas eu achei sinceramente algo bom, assim. Eu achei que é algo que... É até paradoxal dizer que renova, porque é renovar remetendo a algo antigo, mas dá uma mudança de áreas pra série, dentro ainda de uma mesma Doctor, que eu acho que pode ser muito positivo. Tem coisas ali que eu não acho que são necessariamente agradáveis, por exemplo. Eu achei talvez um pouco apressado você tirar 2 Companions de uma cajadada só, assim, dessa maneira meio... vai sair, sai e acabou. Apesar de eu ter gostado da maneira como eles meio que fecham o arco dos dois, né? Remetendo aquela coisa da bicicleta lá do começo. Achei, inclusive, um momento super delicado, super bonito. E isso até é algo que eu queria comentar também sobre esse episódio em específico, que eu acho que é um episódio muito delicado. Eu acho que é um episódio muito bonito. Um episódio com momentos emocionais muito marcantes, pelo menos pra mim. Talvez alguns dos mais marcantes nesse período da Jodie como doutora. Principalmente isso dela errar, né, a data pra voltar e voltar 10 meses depois. Isso é algo que acontece muito em Doctor Who, porque, enfim, a TARDIS não é uma máquina do tempo confiável e geralmente é tratado na base da piada ou como tipo, opa, éramos pra ir pra tal lugar, mas agora caímos nesse, nossa aventura vai ser aqui. Dessa vez eles realmente exploram a possibilidade disso enquanto algo negativo, assim, enquanto algo que, tipo, caramba, sabe? As pessoas ficaram 10 meses completamente no escuro e não tem nem como voltar atrás agora. E aí mostra a doutora tendo que lidar com as implicações disso, com as consequências disso. Que é algo sério, né, cara? 10 meses é muito tempo, é quase um ano. A gente passou agora 10 meses de 2020 trancados em casa, então a gente meio que sabe como é você ficar 10 meses à deriva. E meio que não dá pra consertar isso, né? Por isso também não dá nem pra julgar narrativamente essa saída de boa parte da equipe da TARDIS ao final desse episódio. Porque, caramba, é um negócio muito pesado. E isso nem é retratado de uma maneira tão pesada na série. Apesar de eles terem tratado sim com uma certa seriedade, assim. Esse erro não intencional da doutora. E acho que essa parte emocional do episódio é o que eu mais gosto dele. Me remete ao que o Russell T. Davies fazia de melhor. Por mais que às vezes, pra mim, ele pesasse muito a mão no melodrama, eu acho que ele sabia trabalhar as emoções dos personagens de uma maneira muito especial. Que eu acho que na era do Moffat não conseguia trabalhar isso tão bem, pelo menos na minha opinião. E isso porque eu prefiro ele enquanto contador de histórias. Mas o Russell T. Davies, eu acho que ele se debruçava melhor sobre as emoções dos personagens. Eu acho que isso é algo muito importante em Doctor Who, assim. Principalmente na série nova, né? A série clássica ainda tinha aquele foco maior na aventura, na expansão, na criação do universo. E a série nova, ela tem esse enfoque muito grande nos laços afetivos e nas emoções dos personagens, que é algo que, pro espectador, assim, acaba sendo muito envolvente, né? Você se relaciona melhor com aqueles personagens. Eles ficam mais tridimensionais. Isso é muito legal. Até o próprio doutor, o personagem do doutor, da doutora, também passou a ser muito mais tridimensional na série nova. E a esperança que eu tenho pra 13ª temporada é isso. É uma temporada mais complexa, que foca mais no emocional dos personagens. Uma temporada que trabalha melhor o laço, agora no caso, entre a doutora e a Yes, e entre quem mais vier, né? Não sei se vai vir mais alguém. Vem por aí. causa... Vem. Porque fica esse trauma, né? Fica esse trauma dos 10 meses, assim. 10 meses você achando que a pessoa tá morta é um negócio muito sério. E afetou muito a personagem da Yes, né? A atuação dela também é muito boa nisso, que ela mostra que, tipo, cara, não tem como perdoar isso, não tem como apagar isso aí. E eu sei que uma hora isso vai acontecer de novo e que isso vai sumir pra sempre. E pelo visto, já fica meio que num tom de despedida, né? Talvez essa última temporada seja realmente a última da doutora com a Yes e realmente talvez até a última da Jodie como doutora, né? Que talvez ela saia na próxima, saíram algumas notícias de tabloide aí, nada muito substancial. Mas 3 temporadas realmente já se tornou meio que o padrão para a permanência dos doutores na série. Então, quem sabe não temos uma mudança aí ao final da 13ª temporada. Acho que era isso que eu tinha a dizer. Vou passar agora a palavra pro Pedro. Eu gostei bastante do episódio. Esse episódio eu poderia descrever como um episódio que eu achei cuidadoso, porque ele acertou justamente em pontos que eu achava que as temporadas do Chibnall não estavam acertando. Por exemplo, umas coisas de prometer muito
e não trazer consequências para alguma coisa ou não deixar alguma coisa fechada, que não é um erro exclusivo do Chibnall, que outras pessoas fizeram em Doctor Who e também em qualquer série, qualquer franquia, qualquer obra de ficção que é muito extensa acaba caindo nesse erro em algum momento, mas cada pessoa erra nisso de um jeito diferente, e ele estava errando ali do jeito dele, na minha opinião. E eu acho que 2 pontos para mim que foram... que podem parecer meros detalhes para a maioria das pessoas, mas que eu gostei muito nesse episódio, são o fato deles terem dado um fechamento para aquela questão da TARDIS que foi usada para levar os Companions de volta para a Terra no último episódio, porque isso poderia ter sido ignorado, eles poderiam ter deixado aquilo para trás, para ser um negócio ignorado para todo sempre, e a gente ficar sempre naquela expectativa, mas e aquela TARDIS que ficou lá em Sheffield, será que algum dia alguém vai pegar aquela TARDIS e vai ser um novo vilão, ou qualquer coisa parecida? E eles destruíram aquela TARDIS, então aquilo não deve voltar, ou se for pra voltar vai ter que ser de alguma maneira criativa, que é uma coisa diferente do que aconteceu, por exemplo, e eu não tô dizendo que eu acho ruim, mas é que a gente teria mais do mesmo. O encerramento da Clara como Companion, que ela pegou aquela outra TARDIS, por assim dizer, com a Shielder, que tem, tipo, um potencial absurdo para histórias, e a gente sabe que aquilo não vai acontecer. De vez em quando, talvez a Big Finish faça um audiodrama, mas aquilo ali seria, tipo, potencial para uma série inteira, e a gente sabe que isso não vai acontecer, não há interesse naquilo, e ok, foi, tipo, uma coisa grandiosa, um encerramento grandioso, que vai ficar naquilo mesmo. E é claro que a despedida do Ryan e do Graham também envolve ali a questão de eles não vão deixar de viver aventuras, mas eu achei que foi uma coisa mais simples, por mais que isso simples não signifique muita coisa no universo de Doctor Who. Eles vão virar 2 pessoas que vão continuar fazendo coisas, vivendo aventuras, sendo 2 pessoas meio enxeridas, por assim dizer, e que eventualmente podem voltar para fazer alguma participação, para dar um oi, para passar alguma informação. E isso leva ao outro ponto que eu achei positivo nesse episódio, que é uma coisa que para mim pesou bastante, e eu demorei para entender que isso era uma coisa que me incomodava nas 2 temporadas do Chris Chibnall. Personagens recorrentes. Teve aquele cara lá, o vilão Jack... Eu esqueci o sobrenome dele, é Robertson. Jack Robertson. E o Pting e tal, que, ele não é um vilão grandioso, não é um vilão marcante, mas ele era uma peça que foi estabelecida ali no universo de Doctor Who, na fase da 13ª Doutora. E o Pting também foi um vilão, um monstrinho que apareceu ali. E na era do Russell T. Davies e na era do Moffat, a gente tinha personagens recorrentes, como o próprio Jack, que voltou na temporada passada e voltou nesse episódio, e outros personagens que apareciam de vez em quando. E isso faz a gente... Esse conceito de personagem recorrente, além dos personagens principais, seja como vilão, seja como aliado do doutor, ou seja como personagem neutro, eu acho que é o tipo de elemento que faz com que a gente enxergue aquilo como um universo coeso, e não apenas como uma antologia, não como uma série de episódios, historinhas isoladas, e que por acaso tem os mesmos personagens principais. E era uma coisa que eu sentia falta, e eles resgataram nesse episódio, e isso foi uma coisa que eu achei muito legal. Então, eu acho que esse episódio, como um episódio isoladamente, é um episódio legal, porque tem história de Dalek, tem a questão de alguma reflexão sobre o nosso mundo por conta das tensões sociais que sempre foram recorrentes na história da humanidade, mas estão acontecendo de forma mais específica nos últimos anos, que é a questão política e como a gente lida com a política e como a política lida com a gente. Então, de maneira bem simplificada, tá essa questão ali, ou seja, uma coisa acessível para uma série que pretende atingir todos os públicos. Tem a questão de vilão clássico, que voltaram os Daleks, e tem toda a questão de Daleks odeiam o diferente, então essa é a grande pegada do episódio, que foram os Daleks sendo colocados contra eles mesmos, porque quando você não aceita o que é diferente de você, uma hora você se trai, você é pego em contradição,
porque a gente tá sempre mudando. Essa é a temática da série e é justamente esse o ponto ali. Então, como episódio isolado, eu achei que foi um bom episódio. Parte da série, eu acho que ele acertou em pontos que o Chibnall tava deixando a desejar pra mim nos outros episódios que ele fez. E a questão, uma coisa que eu vi que pegou muita gente, mas eu acho que eu tive um entendimento diferente também, é a questão de não ter sido grandioso o suficiente para um episódio especial. Mas uma coisa que eu senti é que, mesmo sendo o episódio de Ano Novo, esse episódio, assim como o Resolution, eles nunca tiveram a proposta de ser episódio especial com a mesma grandeza que os especiais de Natal tinham nas outras temporadas. E claro, parte do que eu tô falando é uma análise objetiva do que é a proposta que eles trouxeram ali pro episódio, mas também parto aqui para uma coisa subjetiva. É claro que os episódios de Natal, e eu digo isso até dos episódios do Russell T. Davies, que muita gente acha que são especiais de Natal menores, não são tão legais quanto os do Moffat, mas eles me cativam muito. Mas se a gente for parar pra pensar, é muito doido que o doutor ou a doutora agora sempre tem alguma coisa pra enfrentar, sempre tenha que enfrentar uma grande ameaça, mas coincide de a maior ameaça de todos os tempos acontecer justamente no Natal. Então eu acho que talvez essa seja uma das ideias do Chibnall de quebrar isso um pouco. E acaba sendo um equivalente às avessas, não sei se faz sentido colocar dessa forma, a um dos pontos que era muito criticado nas temporadas do Moffat, de transformar tudo em algo grandioso demais, a ponto de chegar uma hora que as ameaças não eram mais tão impactantes, porque todo episódio era algo impactante demais, que foi uma coisa que ele começou a quebrar mais quando entrou o Capaldi como doutor. Então eu acho que, mesmo que eu entendo que talvez isso não seja bem recebido, mas eu não apenas entendo e respeito como proposta, como eu também acho interessante essa questão do especial de Ano Novo não ser uma coisa tão grandiosa assim, não ter a pretensão de ser alguma coisa absurdamente épica. Acho que o fato da gente ter o retorno de Daleks, que são vilões que são super importantes e icônicos para Doctor Who, mas que foram usados à exaustão em temporadas anteriores, eu acho que só o fato deles estarem de volta já satisfaz o que eu esperaria de um episódio que é para chegar isolado, que é um episódio que vai chegar à distância de outras temporadas, seja a temporada anterior, seja a temporada seguinte. Então, de modo geral, eu gostei bastante desse episódio, pelas coisas que eles mudaram do que vinha sendo feito e pelo que foi mantido ali. Então, pra mim, bom episódio. É isso. Teve aquela questão do Jack Robertson saindo por cima, mas eu acho que isso é pra preencher a cota de situações pé no chão em Doctor Who, que tudo é fantasioso, mas sempre tem alguma coisa pra puxar pra nossa realidade. Infelizmente, é assim que o mundo funciona, e talvez essa seja uma das funções sociais da ficção científica e de Doctor Who especificamente, de ser um aviso de, olha só como vocês estão lidando com o mundo. Vocês já pararam pra pensar que se os caras criassem drones assassinos pra defender o status quo, seria esse tipo de coisa que aconteceria? Isso seria bom? Então olha ao seu redor, o mundo é assim. Eu vou falar um pouco sobre a minha opinião. A minha opinião também já está no canal no YouTube, então eu vou falar mais resumido aqui. Na verdade, sobre o que eu mais gostei desse episódio, que foi, na verdade, a Jodie, né? A 13ª doutora. Para mim foi o destaque do episódio, ela foi uma personagem incrível, me fez gostar muito dela, e se esse rumor que já estão trazendo aí de que ela vai sair, quando eu, assim, deu aquele clique, né, que esse episódio pra mim deu esse estalo, eu comecei a gostar muito mais da doutora agora, a partir dele, não que eu não gostasse, mas aqui eu consegui me conectar muito com ela, talvez tenha sido a chegada do Jack que ajudou muito nisso, também a relação com os personagens, os companions, que eles lidaram na própria série de dizer, não, agora tu tem que falar sobre a tua vida, que era um problema que estava acontecendo, né? Ela nunca compartilhava as coisas com os companions. Então,
era aquela coisa, isso é um erro do Chibnall ou é uma preparação? Tu fica nessa, o que é? Ele estava construindo que isso fosse acontecer, que no final desse episódio a gente recebesse esse carregamento de emoção de uma vez só, justamente pelo fato de ela nunca ter feito isso com os Companions, nunca ter abraçado eles, nunca ter feito nada. E pra mim, pelo menos funcionou o que eles fizeram, se foi proposital ou não, se foi um erro de nunca terem lembrado de fazer essa emoção compartilhada, mas aquele abraço final de todos, que eles mostram um ângulo de baixo, todos com a cabeça assim, encostados uns nos outros e segurando os braços assim, eu achei uma cena muito linda. Foi uma despedida de Companion super pé no chão, que é raro acontecer em Doctor Who. É só todo mundo, nossa, ela virou uma supernova, não, é que ela devorou um planeta, então ela não pode mais viajar com o doutor. Ah, meu Deus, ele engoliu, caramba, só metáforas com deglutição, desculpa, talvez eu esteja com fome. Mas é sempre alguma coisa, tipo, eu vi um tweet zoando que na série clássica era tipo, fulano tá com dor de dente, não vai poder ir hoje, nunca mais voltava. Cara, era muito isso. E nunca mais voltava. A própria despedida da Sarah Jane, que talvez seja a companion mais famosa da série clássica, foi meio assim, que o doutor tinha que ir pra Gallifrey, ele falou tipo, pô, vou dar um pulo lá, tchau, e foi embora. Tipo, assim. Não pode ir humano, tá bom. E nunca mais voltou, sabe? Que isso, cara? Então, a gente teve... A Rose foi uma despedida meio absurda, assim, loucura. Absurda não é, tava na história. Foi até construída. Se referiram a isso, né, no episódio. Sim, também. Sim. E a Martha foi a despedida que mais se parece com a do Ryan. Mas eu acho que o Ryan, assim, eu nunca me conectei muito com esse personagem, eu acho ele meio nervosinho, assim, eu acho que ele nunca bateu o santo. Até no primeiro episódio eu achei, nossa, aqui vai ser um desenvolvimento legal, vai ser um personagem legal, mas eu achei que com o passar dos episódios ele sempre foi meio assim, esquisito, até mesmo com o relacionamento com o próprio Graham foi sempre aleatório. Tipo, a gente teve num episódio, na 11ª temporada, todo o desenvolvimento até ele chamar o Graham de avô, né? Aí a gente tem outros desenvolvimentos até o Ryan começar a gostar mais do Graham. E aí nesse episódio também, eu sei que é brincadeira e coisa assim, tipo, o Graham tá lá se divertindo com ele na nave dos Daleks, e aí ele responde assim meio, para de falar bobagem, e o Graham fica meio chateado, dá pra ver, né? Então até mesmo o Graham, eu acho legal essa despedida, mas dá pra ver que o Graham queria mais, ele queria continuar, e ele teve que abdicar isso por causa do Ryan, que simplesmente não tava muito afim, Eu acho que cabe aí uma matéria do Fantástico sobre como netos tratam os avós na Inglaterra. Abusivo, hein? E é esquisito. Então o Ryan nunca foi um personagem que eu gostei muito, assim. Apesar da conversa dele com a doutora ter sido super legal no episódio. Mas no geral, pra mim, o que se destacou muito foi a doutora e foi o enredo que eu achei legal. Ele é lento, é um episódio lento, tem muita coisa que não precisava acontecer. Tipo, todas aquelas cenas iniciais do caminhão, do cara indo tomar chá, e aí aquela mulher matando o cara. Aquilo tudo não precisava. Foi pra fechar 1 hora de episódio. Né? 1 hora e 11 minutos. 1 hora e 11. Então tem muita enrolação um pouco desnecessária. É que assim, o Chris Chibnall pediu câmeras novas pra série, né? Ele precisa usar. Ele precisa fazer, tipo, umas tomadas diferentes. Precisa ficou falar... bonito. Ficou bonito. Ele precisa falar, olha, eu preciso pegar um lugar feio. E mostrar que eu consigo deixar esse lugar bonito de se ver, assim, eu preciso botar ali um visual na tela que, olha, caramba, olha como é bonito ver o cara desmaiando depois de tomar chá envenenado, olha como essa carreta Scania é bonita. Eu assisti com a minha mãe, ela notou isso, ela falou, caramba, essa carreta é bonita, hein? Eu falei, Scania, né? A gente aqui em casa gosta muito de carreta. Enfim. Então é um episódio que eu gostei, assim, eu achei o melhor da Era Chibnall e foi, assim, tem outros que são bons também da Era Chibnall, o Fugitive of Digidum e tal, mas no sentido de eu gostei, senti que era Doctor Who total, assim, eu gostei. E ele corrige muitos erros que o Chibnall cometia, ele não pareceu forçado em alguns momentos, pelo menos pra mim.
Então, assim, eu tô feliz que vai ter a 13ª temporada logo aí. Eu tô feliz que o Doctor Who existe. Eu fiquei bem empolgado que eles anunciaram que a 13ª temporada vai começar logo em 2021, no final de 2021. Então fiquei feliz por isso. E eu não sei, pelos comentários de vocês, do Igor e tal, vocês não viram o anúncio que vai ter um novo Companion? O anúncio oficial? Eu vi. Eu vi, mas eu não sabia quem era. Daí eu falei, não sei quem é. Então, vai ter mais um Companion, é o John Bishop, que é um comediante lá da Inglaterra, meio famosinho. E eles fizeram um teaserzinho bem legal. Daí eles Vamos fizeram... ver a cara desse sujeito. É um velhinho. Tem um teaserzinho de tipo uns 30 segundos. E o Hugh Grant aluguel. Pelo que eu tava lendo, diz que esse cara é super engraçado, então pode valer a pena. Ele tem um monte... Então já virou moda, né, em Doctor Who. A Catherine Tate era mais pra esse lado de comédia, veio o Matt Lucas, que... Até o... que ficou só por um episódio, mas... Cara, qual era o nome dele? Que fez o The Lodger. Ele virou até apresentador de talk James show Corbin. depois. O James Corden apareceu por 2 episódios em Doctor Who e ele é hoje em dia famosaço e tal. E teve agora também o próprio Bradley Walsh, então virou uma moda trazer esses atores de comédia, assim. Então, pode ser legal, mas eu tava esperando uma relação mais a doutora com a Yas, porque a gente viu muita coisa aqui nesse episódio que já começou. E eu tenho medo de trazerem um outro Companion e ficar no caminho, né? E pararem o desenvolvimento da Yas de novo em favor do próximo Companion que chega. Então mas eu acho que, tipo, uma pessoa a menos na TARDIS já dá muito espaço. Sim. Pra desenvolver. Até porque a gente teve muito episódio, não a maioria, se for parar pra pensar, mas teve muito episódio com 2 Companions em vez de um, e teve um desenvolvimento ali que agradou o público, por assim dizer. Então acho que pode funcionar de um jeito diferente do que vinha funcionando essa dinâmica, que muita gente não gostou muito. Então eu não tô garantindo, até porque eu não sou vidente, não tô garantindo que vai ser perfeito, mas eu não acho que vai ficar no mais do mesmo, que o pessoal já tava ficando cansado da dinâmica desses personagens, que não agradou tanto boa parte do público. Eu acho que o ideal seria como uma relação do Nardole, do 12º Doutor e da Bill. Tipo, esse Companion que tá ali, mas ele não é exatamente um Companion, ele é um pouco... não é oficial. Como era o Jack quando a Rose tava, ou o próprio Mickey. Eu acho que esse é um tipo de coisa que pode ser interessante. Eu quero ver mais da Yas e da Doutora mesmo, que eu acho que é ali que tá a relação que pode se desenvolver até para um lado, tipo, Clara, assim, quando a Clara estava tão obcecada que a gente já tá vendo uma coisa bem similar com a Yas, né? Então... Eu queria até falar sobre isso da Yas, que ela tá bem obcecada, assim, ela parece bem maníaca, assim mesmo, tanto que faz aquele meme, né, do cara lá no negócio assim, tá ligado? Então, tipo, eu acho que a Yas tá meio doida. Ela claramente não está muito bem, assim, sabe? Eu acho. Ela precisa de ajuda, né? Precisa de um médico, sei lá, de uma doutora, quem sabe. Não, mas eu acho interessante isso, porque a Yas, o Graham e o Ryan, eles estavam meio que perdidos na vida, né? Porque o Ryan, ele se sentia como um nada, e o Graham era um aposentado que tinha acabado de vencer uma batalha contra o câncer, que supostamente ele acreditava que ele morreria, então ele não tinha nada planejado para a vida. E aí agora eles têm a vida deles, eles têm a relação avô e neto. Basicamente, viajar com a doutora agregou visão de mundo a eles, por assim dizer. Enquanto que a Yas, ela tinha a vida dela como policial. A vida dela não estava zoada, ela só tinha uma relação meio nada a ver com a família dela, mas também não era nada grave, não era como se a família odiasse ela e ela odiasse a família. Então ela, de fato, abriu mão de uma vida para viver aventuras ali com a doutora, enquanto que o Ryan e o Graham, eles não tinham
muita coisa assim pra fazer. Então eu acho que essa escolha pesou muito pra ela ficar doida e obcecada, tipo, como assim eu abri mão da minha vida pra viver essas aventuras e agora eu vou ficar pra trás? Eu acho que vai ser justamente uma coisa que a doutora vai tentar compensar e que isso pode trazer consequências mais complexas no futuro da série. Eu acho que o Chibnall tá tentando, eu acho que tá melhorando do que foi no início, apesar de eu ter gostado de algumas coisas, mas as temporadas, esses episódios soltinhos são legais do Chibnall, assim, os importantes eu acho que valem a pena. O problema é quando as temporadas não estão sendo muito coisas. Tem algumas coisas estão perdidas aí. E a gente viu isso muito na era do Steven Moffat. Para mim, a era do Steven Moffat só foi ficar perfeita mesmo, incrível, apesar de eu gostar das outras também, mas só foi ficar muito boa, que são as minhas favoritas, na 9ª e 10ª temporada. Então imagina quanto tempo ele levou para também aprender com muita coisa. E ele mesmo disse que aprendeu muito com as temporadas anteriores. Então é um trabalho difícil e eu acho que o Chibnall está tentando. Se ele sair, não vou reclamar. Eu acho que é sempre legal trazer novos escritores em pouco tempo. Assim, trazer novos showrunners e sempre trazer coisa nova, porque a oportunidade de ter uma série super legal é maior com novas pessoas e novas ideias. De preferência, novas pessoas que fujam um pouco desse padrão de Doctor Who, né? Que é sempre o cara que foi fã de Doctor Who nos anos 70. Por que não trazer alguém que entende de ficção científica, mas que não necessariamente... Tipo a Rachel Talalay. É muito... A Rachel, ela faz muita falta. A direção dos episódios, apesar da câmera ser bonita, o visual faz muita falta. E, ó, uma direção. Eu tô feliz que eu tô aqui na minha casa, porque senão vocês iam querer me espancar pelo que eu vou falar. Se a Rachel Talalay tivesse dirigido aquele episódio Orphan 55, esse episódio seria super elogiado pelo público. Porque, mais uma vez, o roteiro a sua câmera te traiu, Pedro. A sua câmera te traiu. Você falou Meu algo. Deus! Meu Deus! Foi meio que falei você correndo assim. A câmera falou. A câmera. A câmera falou, não vai falar isso não. Mas, o roteiro do episódio é super ok, super normal, um roteiro bacana de ficção científica, só a direção do episódio e a montagem que são péssimos, são fracos, deixam a desejar e tornam a experiência de assistir aquele episódio uma coisa um tanto quanto pavorosa, por assim dizer. Mas... Ué... Mas... Voltou? Opa, tem alguma coisa acontecendo. Foi de vez. Foi e voltou. Hoje é um problema das câmeras hoje. Exatamente. Por isso que eu nem tentei ligar a minha. Quem tá ouvindo isso não vai perceber em nenhum momento o que tá acontecendo, mas quem tá assistindo vai se divertir. Acho que o Pedro caiu completamente, acho que o computador dele se revoltou com as palavras que ele proferiu nesse momento. E agora? Opa, voltou. Voltou? Nossa, Voltou. Não tá mais roxo. Eu vou parar de falar desse episódio antes que caia de novo. Não tá mais roxo, cara. Não tá roxa a imagem. O que tá acontecendo? Não sou mais eu. Eu não tô me sentindo mais confortável com o que eu vou falar aqui. Reforçando o que foi falado aqui sobre a volta do Jack, eu acho que vai de encontro àquilo que eu falei dos personagens recorrentes, de que o que acontece na série tem consequências naquele mundo, que a doutora e os Companions deixam marcas ali, que aquilo volta. Na primeira temporada a gente teve personagem que voltou alguns episódios depois, como os Slitheen. Na segunda temporada, mesmo que o elemento Torchwood tenha servido como tema central da temporada, também a gente teve personagens recorrentes como a Harriet Jones, que era a primeira-ministra. Que ela gerou o spin-off, né? Gerou spin-off. A gente teve a Sarah Jane também, que foi tipo aquela lembrança de consequências, mesmo que tenha sido meio que forçada a barra de dizer que a saída dela foi uma coisa épica, porque como a gente disse, não foi, ela simplesmente parou de aparecer na série. E o Moffat, ele gostava muito de trabalhar com personagens assim,
como a gente bem sabe. E, poxa, voltou o Jack Robertson, voltou o Ting. Então, olha só, estamos falando de um universo. Os episódios não se encerram neles mesmos. A série é mais do que isso que a gente tá vendo. Isso é bem legal. Eu acho que ela tá sendo construída, esse universo que o Chibnall quer trazer, eu acho que ele tá sendo construído, mas tá sendo construído bem devagar. Eu acho que esse Jack Robertson vai aparecer mais vezes, me deu a entender que ele vai virar um personagem aí que vai ser tipo poderoso, talvez no próximo ele seja tipo presidente de alguma coisa dos Estados Unidos, é o que tá me parecendo, que ele tá criando esse universo assim, mas eu tava pensando sobre isso hoje, eu acho que a Era Chibnall vai ser muito mais interessante de assistir quando ela terminar e assistir tudo de uma vez só. Eu acho que vai fazer muito mais sentido, porque são episódios às vezes muito aleatórios, que trazem personagens sozinhos, assim, que assistindo 1 ano, 2 anos depois, tu nem sabe mais o que era pra ser. Então talvez numa maratona seja mais interessante, assim, até mesmo o próprio desenvolvimento, né? Mas eu acho que agora... a própria era do Russell T. Davies se beneficiava muito disso. Agora eu vou trazer aqui uma crítica, mas não a série, e sim a forma como a gente consome séries de TV, que é o seguinte, eu assisti a série Fringe de uma vez só, e eu achei a série perfeita. Sim. As pessoas com quem eu conversei, que viram semanalmente, sentiram muitos altos e baixos. E eu não tive tempo de sentir altos e baixos na série, eu simplesmente assisti tudo de uma vez. Sim. How I Met Your Mother, eu assisti semanalmente, e me arrependo de maneira profunda e amarga dessa experiência. E as pessoas que eu conheço que assistiram tudo de uma vez acham uma série super divertida. Sim. Uma ou outra coisa meio datada, mas, nossa, porque Barney Stinson, não, porque eu sou muito Ted Mosby. E tipo, cara, você é louco? Você é louco? Você acha aquilo bom? E nós somos pessoas, é claro que a gente acompanha a série há uns bons anos, mas se a gente for parar pra contar... em quantidade de episódios, eu acho que a gente assistiu muito mais da série em maratona do que acompanhando semanalmente. Então, essa experiência que a gente tá tendo de falar, isso aqui não é a mesma coisa que as outras temporadas, isso aqui só vai ser bom se a gente assistir inteiro, a gente não teve essa experiência nas outras temporadas. Porque tirando aquela coisa de, eu assisti um pouco e parei, a gente assistiu tudo maratonando. Tipo, eu reassisti esse ano todos os episódios da série nova de Doctor Who, e só teve um episódio que eu achei ruim, que foi aquele episódio Sleep No More. Todos os outros eu achei, tipo, pelo menos eu achei legais. Nem o Love and Monsters? Eu achei legal, eu achei divertido, eu assisti tudo com meu pai. Sabe por quê? Porque, assim, duas coisas importantes. Eu assisti tudo de uma vez, tipo, eu tava assistindo uma média de 3 episódios por dia, que é muita coisa, se a gente for levar em consideração que a gente viu ali 10 temporadas. Eu não tava assistindo sozinho, eu tava vendo com o meu pai, que não é uma pessoa da internet, não é uma pessoa que tava em Twitter, que tava se retroalimentando de outras opiniões. Ele simplesmente tava vendo uma sériezinha de TV, ele tava vendo filme de navinha. E a gente achou tudo divertido. Só o Sleep No More, que é um episódio sem pé nem cabeça, que não leva nada a lugar nenhum. Isso daí, por exemplo, isso daí vai fazer mais sentido se a gente assistir tudo de uma vez daqui a alguns anos, eu posso falar a mesma coisa de todas as temporadas do Moffat. Que tipo, faz sentido agora, tipo, quando eu assisti, gostei. Eu gostei disso, eu só não sei o que foi isso, mas eu gostei. Sei lá, acho que a gente tá vendo série de TV errado. Tem que acabar a série de TV, tem que fazer filmes de 1h30 e tá tudo certo. Mas o que eu tô pensando mesmo, e pensei sobre esse episódio. Recentemente eu revi a 2ª temporada de Doctor Who pra fazer os vídeos que vão entrar no canal lá por abril desse ano. E aí eu assisti o Doomsday, né? E é um episódio assim, tem aquela fama de ser um episódio emocionante, a despedida da Rose, mas eu me emocionei muito mais com o Revolution of the Daleks. Eu achei um episódio muito mais efetivo como despedida. Eu vou desligar a minha câmera de propósito agora. Do que o Doomsday.
Então, é muito experiência. O que significa, eu achei bom, não achei bom? A minha experiência com Revolution of the Daleks foi ótima. Eu tô uma pessoa muito feliz hoje, por causa de Doctor Who. Eu revi o episódio porque eu quis. Quando o sujeito tá louco de Doctor Who, né? Então, e assim, e o episódio é tipo quase a mesma coisa que o Doomsday, até o encerramento dele, aquela coisa de sugar os Daleks pra outro lugar e destruir, e aí tem os Companions que vão embora, não ficam presos em outro lugar. Mano. Detalhe, sugou os Daleks pro mesmo lugar de onde os Daleks saíram no Doomsday, que foi o vazio, que foi o Void, como a doutora citou. Sim. Não por acaso que o Jack até faz a menção direta ao episódio, né? São episódios realmente muito parecidos. E pra mim foi muito bom, então... E se você pega Revolution of the Daleks e coloca ao contrário... Mentira. Mas já pensou? Então, um anagrama de Doomsday. Tem muita coisa pra se comentar. O Jack falou da Rose, ele falou da Gwen também, que já me parece... Será que não vai voltar Torchwood? Eu tô achando que vai voltar Torchwood. O Tib não é viciadinho em Torchwood e ainda ele traz o Jack de volta, cita a Gwen, aí dá essa aventurazinha pro Graham e pro Ryan. Talvez eles façam pontas em Torchwood. A própria Yas pode ir pra Torchwood, como foi a Marta também. Se você pegar as letras de Torchwood... e Doctor Seria Who, algo meio inédito, né? Seria algo meio inédito, porque esses spin-offs da série nova de Doctor Who, primeiro que eles são sempre... eles têm uma durabilidade muito curta sempre duram poucas temporadas, raramente mais de 2. E eu não lembro do caso de nenhum voltar, tanto o Sarah Jane Adventures, né, que terminou, infelizmente, com a morte lá da Liz Sladen, o Torchwood e até o final do Class, quem lembra, eles vão e não voltam mais, assim. Eu tenho coisas a dizer. Calma. Eu quero citar aqui uma coisa que esse episódio acertou exatamente no ponto em que Class errou. Só respirem. Que foi o seguinte, a despedida o Igor tinha falado no podcast que a gente gravou sobre o primeiro episódio da 11ª temporada. Você lembra disso? Eu lembro de tudo. Cara, eu lembro de tanta coisa. Eu lembro de você falando que odiava o apanhador no campo de centeio até você aprender a gostar do livro. Que coisa específica. Eu precisava citar alguma coisa muito antiga pra marcar aqui, que minha memória é ótima. Mas assim, eu lembro de você falando que você achou interessante no aspecto humano, né, naqueles aspectos que Doctor Who coloca que são próximos à realidade pra fazer a conexão entre a ficção científica e o mundo real, o fato do Ryan ter uma condição, um transtorno ali que faz com que ele tenha uma coordenação motora meio prejudicada, que é o que impede ele de andar de bicicleta, que é uma coisa que claramente incomoda muito ele. E você mesmo, Igor, falou de uma maneira com a qual eu concordo, que em Class teve uma coisa que foi absurda, que eles pegaram justamente uma personagem que era cadeirante, que é um aspecto que conecta esse mundo com o nosso, e colocaram ela milagrosamente para voltar a andar, sendo que aquilo teve pouquíssima recompensa narrativa no episódio. Foi só tipo, fantasia, ela voltou a andar. Isso fez perder a carga dramática que aquilo tinha, porque aquilo era uma coisa que afetava a personagem e que o desenvolvimento dela poderia ser ter sido levado para outro lado interessante, alguma coisa de superação, e a superação foi o problema deixando de existir. Que tipo de mensagem a gente passa sobre isso quando a gente está falando de ficção científica, que é a gente pegar uma coisa fantasiosa e trazer aquilo para nossa vida? Se eles pegam alguma crítica política na ficção científica, a gente consegue trazer aquilo para nossa vida. Agora, se a gente pega uma pessoa que tem uma condição e essa condição milagrosamente some, a gente está trazendo o que para a vida real? E você falou que você ficaria decepcionado se em algum momento, se na saída do Ryan da série, ele aprendesse a andar de bicicleta só para marcar... E foi exatamente o que aconteceu. Ele não aprendeu a andar de bicicleta. Ele caiu. Não, mas eles fazem essa brincadeira. Tipo, eles fecham justamente com a cena igualzinha da 11ª temporada, deles lá andando de bicicleta. Aí você fala, tipo, putz, vamos botar o cara pra andar. Aí quando ele cai, você fala, tipo, ok. Exato. Você dá até aquele suspiro. É exatamente isso.
Exatamente. E eu achei interessante que a despedida teve essa coisa de vamos relembrar da primeira vez que a gente viu esses personagens e mudou ali a relação entre... E eu não tô entrando no mérito disso ter sido feito de um jeito bom ou ruim, ou das pessoas gostarem ou não dos personagens, mas é muito a relação parecido, entre até eles. A maneira como é filmado, é tudo muito parecido Sim, com aquela o enquadramento cena, né? Mas tipo, a relação entre o Ryan e o avô mudou, porque o que une os dois ali, entre várias coisas, é o amor que eles sentiam pela Grace. E ok, isso foi ali uma coisa que eu achei bem feita, que foi uma coisa que várias vezes em Doctor Who, e principalmente em Class, foram mal feitas. Mas não só isso, porque além desse amor pela Grace, os dois agora eles claramente estão mais em paz um com o outro assim, apesar deles terem tido essa relação, como a gente já comentou, meio turbulenta ao longo da série. Aí naquele final eles claramente parecem mais em paz um com o outro, e agora eles meio que fecham esse arco deles por enquanto, meio que com essa missão de investigando as coisas na Terra, né? Tanto que, como a gente até conversou, isso abre margem para participações em um possível reativamento do spin-off do Torchwood. Isso que você comentou sobre a ligação do mundo real com a ficção científica é inclusive um ponto que é bem importante para esse episódio, que eu até tinha esquecido de comentar. Foi muito bom esse seu comentário que me lembrou de fazer esse gancho. Deles usarem o Dalek, né, essas réplicas do Dalek, meio que como uma arma de apaziguação de protesto, né? Eles claramente querem fazer um negócio meio chapa branca para não receberem muitas críticas, então eles botam até ali, quando vão fazer a demonstração, um protesto genérico, assim, que ele nem fala que tá protestando. E isso cria uma sequência que eu achei até muito boa, porque quando sai lá o Dalek pra cima do protesto, eu não sei como vocês reagiram nessa sequência, mas eu fiquei tenso, tipo, cara... eles vão matar todo mundo, sabe? Sim, eu fiquei exatamente com essa sensação. Vai ter um massacre, vai ter uma chacina. Quando sai água, quando sai a fumaça, você fica até tipo... Ufa, tudo bem. Eu ri quando saiu água, de verdade, eu ri. Porque achei uma coisa louca, um Dalek estando água. Eu ri. Mas eu acho muito bem construído. Eu acho que era exatamente a ideia, tipo... Esses caras que estão controlando essas armaduras de Dalek, eles não têm noção do poder, do que eles estão se metendo, do que eles estão lidando. E é justamente isso, e aí uma ligação super legal com o mundo real, que os tiranos, eles se deixam corromper pelo poder porque eles não sabem com o que estão lidando, até eles sentirem o gostinho e quererem manter aquilo. E esse foi o caminho ali que o Jack Robertson trilhou. Tipo, ele é um ignorante com poder. E ele já era ruim, mas ele era mais burro do que mal. E agora ele é apenas um cara muito, muito mal. Ele não sabe... E muito burro. E muito burro. Mas assim, ele queria beneficiar ele mesmo, e as consequências ruins das coisas que ele fazia eram meros efeitos colaterais com os quais ele não se importava. E agora o efeito colateral é justamente o efeito deliberado do que ele quer. Ele quer aquilo. Ele não tá nem aí. Ele virou um Dalek humano. Nossa, nem parece a situação atual do nosso país. Não sei. Pois é. De onde os caras tiram essas ideias, né? De onde os caras tiram essas coisas? Eu achei até bem inusitado isso, na verdade, porque, por mais que, lógico, sempre tem um subtexto em Doctor Who que é um subtexto político, que é um subtexto que dá pra conectar com atualidades e com tópicos históricos. Nesse eu achei surpreendentemente direto, assim. Eles colocarem o Dalek pra atuar como uma arma de apaziguar protestos, e de colocarem esse personagem do Jack como essa caricatura da figura tirânica, bufona, assim. E, lógico, eles fazem isso tudo de uma maneira bem leve, assim, né? Bem... acessível. Acessível, porque é uma série pra criança, né, Doctor Who? Às vezes a gente esquece disso, mas é meio que, o negócio que as crianças da Inglaterra assistem todo dia. Então eles também não podem fazer, tipo, um arco super político, super pesado, super não sei o quê, porque senão acaba saindo do propósito pro público-alvo. Só que dentro das limitações que eles podem lidar dentro desse formato, eu achei surpreendentemente direto, assim, a maneira como eles se debruçam sobre esses assuntos. Eu achei isso, inclusive, algo muito legal. Achei que é um dos pontos positivos do episódio.
Beleza, então foi esse o nosso podcast sobre o episódio Revolution of the Daleks. Você pode dizer nos comentários aqui do YouTube, se você está assistindo no YouTube, ou mandar um e-mail para transalorblog@gmail.com falando sobre o que você achou do episódio. A gente está por todos os lugares, Instagram, Twitter, Facebook, na medida do possível, em todos os lugares, né? Então vão lá e deixem os comentários sobre o que você achou. O lugar de mais interação agora é no YouTube, então vocês podem deixar lá os seus comentários e tudo, assistir os outros vídeos também, compartilhar com os amigos no WhatsApp, fazer o canal crescer 5 milhões de seguidores esse ano. Beleza? E, por favor, comentem, deixem nos comentários seus anagramas para Revolution of the Daleks e quais poderiam ser os nomes de spin-offs com anagramas desse título. Beleza, então. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela participação de vocês nesse podcast. E até o próximo. Tchau. Até. Até. Até o próximo. Valeu. Tchau.